Olá, aluno! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje vamos iniciar nosso estudo da química, né? Vocês agora estão adentrando uma nova disciplina. Essa disciplina é a disciplina de química, que faz parte das ciências, certo? Então, ciências da natureza, que é subdividida em química, física e biologia. Tudo bem? Bom, o que acontece? A química, ela estuda a matéria e as suas transformações, tá? Então, a matéria e as suas transformações. Aí você me pergunta, professor, mas o que vem a ser matéria? O que vem a ser matéria? Matéria é matemática, português, história, geografia? Bom, pode até ser, né? Uma maneira da gente avaliar. Mas matéria, na química, a gente considera tudo que tem forma e ocupa lugar no espaço, ou tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas como assim? Por exemplo, eu, eu, eu tenho massa e ocupo lugar no espaço, não é verdade? Então, eu sou determinado por matéria, certo? O ar. Mas o ar como assim? Ele tem massa? Tem. O que vem a ser massa? Massa é aquilo que vocês entendem assim como peso, só que a gente vai estudar na física que peso é uma força, massa é outra coisa, massa é do corpo, né? Peso é uma força aplicada sobre o corpo, certo? Então, a massa seria aquela porção de matéria, uma quantidade, né? Quando você bota na balança ali que você está aferindo, é a massa, tá bom? Então, o ar, ele tem massa? Tem, né? Se você pegar um pneu vazio e colocar na balança, ele vai ter uma quantidade de massa lá contada, né? Contabilizada. Vamos botar entre aspas aqui, ó, peso, né? E se você encher ele, vai alterar a sua massa. Então, quando você encheu ele com o quê? Com ar. Então, o ar tem massa. O ar é um tipo de matéria. Ele tem massa e ocupa lugar no espaço, né? No universo, tudo que se conhece ou é matéria ou é energia, tá bom? Então, é isso, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa caneta aqui, ó, ela é matéria, certo? Então, ó, ela é formada, né? Ela tem uns elementos químicos, certo? Ela tem uns elementos químicos que formado e ela tem massa. Se eu colocar ela numa balança, ela vai indicar uma massa, certo? Essa matéria, né, ela pode estar nos 3 estados naturais, né, que é o quê? Sólido, líquido ou gasoso, certo? Então o ar ele está na forma gasosa, a água na forma líquida, né? Uma pedra na forma sólida, tudo bem? Então, isso que vem a ser matéria. Então, a química estuda isso. Nossa, então a química estuda tudo. Realmente, a química, ela estuda tudo, né? E até tem uns dizeres, né? Não teve química, vou fazer uma química no cabelo, na verdade, os produtos, né? A gente utiliza produtos químicos para poder fazer, né? E outra coisa que a gente vamos falar agora, introducional à química, é substância, falar da substância, certo? Então, o que vem a ser a substância? Então, a substância é uma porção de matéria, né? É uma porção limitada de matéria. Por exemplo, existem 2 tipos de substância. A substância é um tipo de qualificação que a gente dá para a matéria, tá? 2 tipos. Ou ela é uma substância simples. O que vem a ser a substância simples? Ela é só formada por um tipo de elemento. Por exemplo, o ferro. O ferro só é formado por ferro. Entendeu? Então, ele é uma substância simples. O ouro só é formado por ouro, só pelo elemento químico ouro. Então, é uma substância simples, certo? O oxigênio em si, não estou falando no ar atmosférico. O oxigênio, ele é uma substância simples. O gás oxigênio é uma substância simples, formada simplesmente pelo átomo de oxigênio, tá bom? Uma outra substância que pode ser simples, a prata também, né? Ela é só formada por prata. Então, é uma substância simples, tá? Então, ela é só formada por um tipo de elemento químico. Agora, a substância composta, por exemplo, o ser humano. O ser humano, se você pegar na composição
química do ser humano, nós temos o quê? Né? Vamos pegar só o sangue, né? Lá no sangue já tem ferro, certo? Aí, água, né? A água em si já é uma substância composta, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio, certo? Então já é por dois elementos. Só no sangue, então já identificamos três elementos, fora que tem potássio, né? Tem outras coisas. E outra coisa também, são os ossos ósseos, são formados por cálcio, certo? A gente também, como todo ser vivo, é formado por carbono. Então, só aí já tem vários elementos. Então, somos considerados uma substância composta. Outro tipo de substância composta, né? Como substância composta é formada por mais de um tipo de elemento. A gente vai estudar mais para frente sobre os elementos químicos, certo? Então, quando é formado por mais de um tipo de elemento, são substâncias compostas. A água, né, já dei um exemplo, é formada por quê? Pelo gás hidrogênio e pelo gás oxigênio. Então já tem duas substâncias, então é uma substância composta. Toda substância que é formada por dois ou mais elementos químicos é considerado uma substância composta. Outra substância composta, o aço, né? O aço ele é formado por ferro e carbono. Então é uma substância composta. Outra, sal de cozinha, formado por um metal, interessante, né? Formado por um metal chamado sódio, né? E por um não metal chamado cloro. Por isso que forma o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Também é uma substância composta, tá? Então, gente, esse aqui é uma introduçãozinha de que a gente estuda na química, tá? Eu vou passar um conteúdo, eu quero que vocês copiem esse conteúdo com tudo que eu falei aí no caderno. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar aí disponível para vocês no WhatsApp, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo, não fique em dúvida. Às vezes eu falei assim um pouco rápido, mas a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Faça as coisas mais devagar, tudo, tá? E não se sintam acanhados em perguntar, tá bom? Então tenham uma boa noite, fiquem com Deus, logo logo a gente vai estar juntos, tá bom? Tchau.